Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto vai ser sobre como respeitar os ciclos de desenvolvimento das crianças. Durante as etapas de desenvolvimento da criança, a criança passa por vários encerramentos e inícios de ciclos. E a forma com que a gente lida com esse encerramento e início de ciclos vai dizer boa parte dos traumas ou não daquela criança. Porque a forma com que a gente lida e a gente apoia aquela criança para entender o que é um encerramento de um ciclo, o que é uma iniciação de outro ciclo, se eu respeitei a hora desse ciclo da criança, se eu não respeitei, se eu usei ferramentas respeitosas para ajudá-la nesse encerramento e início de ciclo ou não. Alguns ciclos que a criança naturalmente passa durante a sua infância. E quais são geralmente as atitudes desrespeitosas que os adultos têm para poder ajudar a criança a passar por essa situação e qual, na verdade, poderiam ser ferramentas que o adulto pode usar de forma respeitosa para ajudar a criança. E se você quer mais ajuda, além das dicas que eu vou dar nesse vídeo, você me chama aqui no link, aqui na descrição, que eu consigo, junto com vocês, elaborar um plano de como passar por esse fechamento de ciclos e início de ciclo de forma respeitosa a atender as necessidades do seu filho. 1. Desmame, seja da mamadeira ou do peito, e chupeta. A chupeta, a mamadeira e o peito são alguns suportes emocionais para a criança. Então, além de ser algo nutritivo, que vai nutrir a criança, no caso da mamadeira e do peito, aquilo ali é algo que a criança torna-se apegada. Então, quando a gente quer geralmente tirar a chupeta, o peito ou a mamadeira, eu já vi artifícios, por exemplo, de furar o bico. Eu já vi artifícios de furar o bico da mamadeira ou da chupeta, pintar o peito com esmalte e falar que está machucado. Colocar babosa ou então Novalgina, coisas ruins para a criança não sentir o gosto. A criança ela tem um apego emocional a esses objetos de transição, ao seio da mãe, que significa muito para ela, a mamadeira, às vezes a naninha, a chupeta. E quando a gente cria uma história na cabeça da criança de que o peito está machucado e que ela não pode mais mamar, ou que o bico estragou e você não vai dar outro, isso não fecha um ciclo na criança. E aí o que pode causar na criança? Pode causar uma pessoa lá na frente com vício em fumar, com vício em colocar o dedo na boca e chupar dedo, porque esse ciclo e essa necessidade da criança não foi atendida. E quando ela teve que encerrar esse ciclo, ela não encerrou de uma forma respeitosa, que foi: vamos fazer um desmame gradual. Então, olha, conversar com a criança, fazer um mundo lúdico para ela, onde não precisa haver mentira, você começar a regrar as horas da mamada, ou então que horas você pode usar a chupeta, e ir tirando aos poucos da criança aquele objeto. Não vai ser fácil, porque a criança vai continuar pedindo. Só que a partir do momento que você explicou a verdade para a criança de uma forma mais lúdica, você tomou a decisão e vai de pouquinho em pouquinho tirando aquilo ali e lidando com a reação da criança, aquilo torna-se algo respeitoso. Porque quando você encerrar aquele ciclo, que de repente a criança ainda não está preparada, mas o adulto quer que aquele ciclo encerre, ou seja, da amamentação, ou da mamadeira, ou da chupeta, o adulto precisa estar preparado para ser o apoio emocional para a falta que essa criança vai sentir disso. Então aqui a gente não vai entrar no mérito se é para desmamar ou não. É no sentido de, se o adulto está achando que não consegue mais amamentar, a mãe que não consegue mais amamentar, ou está na hora de tirar a chupeta e a mamadeira, é como o adulto vai guiar aquilo de uma forma respeitosa e que vai conseguir fazer com que a criança encerre um ciclo para começar outro no seu desenvolvimento. Porque caso não seja respeitoso, lá na frente vai trazer consequências. 2. Mudar para o próprio quarto ou própria cama. Chega uma idade que os pais não querem mais fazer a cama compartilhada, ou então que os pais querem que a criança vá para o próprio quarto ou mude para a cama. Ok, tem uma época que a criança, ela realmente, talvez os pais queiram mais privacidade. Só que, primeiro, não tem uma idade certa. Então, isso vai de acordo com o que você acha que você tem de necessidade. Se para você continuar na sua cama é algo que tudo bem, tudo bem. Só que se para você não quer mais que a criança durma na sua cama e você quer que ela vá para o próprio quarto, de novo, o seu papel é guiar aquele processo. A criança tem uma etapa ali na primeira infância, com 3 a 6 anos, que ela desenvolve vários medos. Medo de monstro, medo de escuro. Então, você saber que nessa etapa a criança vai ter medos e que para ela, que dormiu talvez a vida inteira na cama junto com o pai ou junto com o pai e com a mãe e teve esse acolhimento, esse encostar de corpo,
ela está acostumada. Então, se você quer fazer essa transição, tenha paciência e entenda que aquela criança vai demorar para se adaptar. E aí busque ferramentas para que aquilo ali se torne mais acolhedor. Então, vai gradualmente. Na primeira noite você dorme com a criança no quarto ou na cama dela. Compra uma luminária se ela tiver medo de escuro. Prepara o quarto, escolhe a cama com a criança. Conversa com ela o que vai acontecer. Se ela tiver medo, mostra o quarto inteiro para ela embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, para ela poder se guiar e trazer aquele medo para a realidade. Acolha essa transição da criança. Não ache que porque você quer que ela durma no quarto dela, ela tem que dormir lá e na primeira semana você se irrita, não deu certo, ela não dorme. Então calma, acolha o processo dessa criança para que ela sinta-se realmente segura naquele ambiente. Porque senão depois também lá na frente também pode causar malefícios. Isso é algo que a criança precisa se sentir segura. A criança, nesse aspecto de sair da cama, precisa sentir segurança. 3. Introdução alimentar. Esse é um momento que pode ser um tanto quanto crítico para os pais em relação à criança. Os adultos criam uma expectativa muito grande em cima dessa introdução alimentar da criança. A introdução alimentar para a criança é um momento em que ela vai pegar e descobrir uma coisa que ela não faz a menor ideia. Então aquela textura, aquele cheiro, aquela sensação daquilo ali é muito estranho, ela não sabe o que fazer. Então se você resolveu fazer uma introdução alimentar tradicional, que é a papinha, amassar, aquilo ali é um gosto, uma textura diferente para a criança. Se você escolheu fazer o BLW, que é ela pegar, amassar e sentir, aquilo ali também é uma experiência nova para a criança. Então, um adulto conseguir ter a consciência de que é um processo, que na introdução alimentar você está introduzindo o alimento, é muito importante para que não cobre da criança que ela coma. Até 1 ano de idade, o leite materno é o principal alimento. Então, até 1 ano de idade, a criança ainda se baseia ali, se ela mamar no peito, seus nutrientes a partir do leite materno. Então, não crie uma expectativa. Faça com que esse momento da introdução alimentar seja para a criança criar um bom vínculo com a comida. Saber quais são as comidas, sentir o gosto, o sabor, entender que não tem nada demais que ela pode comer, não obrigar a criança a comer tudo, não brigar com a criança se ela jogar, porque nessa idade ela ainda não tem esse discernimento. Então, nesse primeiro momento, essa etapa de fim de ciclo de somente leite para comida, respeite o tempo da criança, espere ela se realmente se interessar por comer, respeite isso nela, porque senão você cria lá na frente uma compulsão alimentar. Você cria um problema de alimentação, porque nesse primeiro momento é mais importante a relação que a criança vai criar com a comida do que de fato comer. Então respeite a criança e crie um ambiente seguro para essa introdução alimentar para ela. 4. Desfraude. É outro aspecto que o adulto faz muito com que a criança se apresse. O desfraude é algo que a criança vai adquirir um desenvolvimento neurológico para acontecer. Ela vai desenvolver o físico, ela vai desenvolver o seu cérebro, ela vai desenvolver o corpo inteiro dela para que aquilo ali aconteça. Então, o desfraude não é o adulto que decide a hora de desfraudar a criança. É a criança que dá sinais de que está na hora do adulto desfraudar. Então, alguns sinais como pular com os 2 pés, sem os 2 pés no chão, subir escada alternando com o pezinho, ter coordenação motor e equilíbrio. Então, esses são alguns sinais de que o corpo da criança está preparado para um desfraude. Só que isso quem tem que perceber é o adulto. E isso é um processo da criança. Então, aquilo de tirar a calcinha, a cueca, agora você tem que fazer no pinico e a criança se faz xixi nela mesma. Isso é um desfraude precoce. Então, o corpo da criança vai nos dar sinais de que ela está preparada para fim de um ciclo da fralda iniciar o outro, que é o vaso. Então, preste atenção no seu filho. Não queira que você faça um desfraude. Esse papel não é seu. O desfraude quem faz é o seu filho. 5. Adaptação escolar. Vamos lá. A gente tem, inclusive, um vídeo aqui no canal que destrincha bastante esse assunto sobre adaptação escolar. Eu vou deixar aqui em cima. Se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, vocês assistam o vídeo aqui. A adaptação escolar é um período que algumas crianças dão tchau e não estão nem aí. Algumas crianças, desde o início, têm uma dificuldade na adaptação escolar e outras no início não vai ter problema e depois de algumas semanas ela vai ter problema. E aí, vamos lá. A adaptação escolar é um momento que a criança, provavelmente, ela só ficava no seu seio familiar ou com seus pais ou com o babá. Então, ela tinha um adulto de referência que ela conseguia se sentir acolhida. E ela vai para um ambiente onde ela não conhece ninguém, não conhece o ambiente, não conhece os brinquedos e não conhece nada. Então, isso é um processo de adaptação para aquela criança.
Se você vai levar a criança e simplesmente deixa a criança lá e vai embora, primeiro, a criança não sabe nem onde ela estava. Você não conversou, não explicou para a criança. Segundo, se você fala que vai no banheiro e vai embora, que segurança isso passa para o seu filho? Terceiro, esteja ali para ela, faça um desenho no coração, de coração na mão dela, dê sinais que você continua ali com ela, porque a criança pequenininha, ela ainda não entende que você simplesmente sumiu e vai voltar. Para a criança pequena, você simplesmente sumiu. Então, você fazer um ambiente seguro para que aquela criança ali passe por esse processo de adaptação, vai dizer o quão demorado vai ser. Porque se você dá tchau, você não dá tchau e simplesmente vai embora, vai se criar uma insegurança na criança. Se você simplesmente não conversa com ela o que vai acontecer e ela simplesmente cai de paraquedas num lugar novo, vai gerar uma insegurança na criança. E isso vai gerando marcas nela, seja na escola ou na característica e na personalidade dela. Então, torne aquilo ali algo o máximo previsível possível para a criança e o máximo acolhedor possível. Esteja ali do lado da criança para ela ir se desvinculando um pouquinho de você e se vinculando na escola, se sentir segura e aí sim você conseguir se ausentar. Ou seja, você respeitar as etapas de desenvolvimento do seu filho é de extrema importância para ele realmente concluir um ciclo de forma saudável, para então iniciar um ciclo de forma saudável. Se você não respeitar o desfraude, ele pode ter escape, ele pode ter dificuldade no caso de chegar até o banheiro. Se você não respeitar a alimentação, ela pode ter algum transtorno alimentar. Se você não respeitar o desmame, ele pode ter algum vício relacionado ao paladar. Se você não respeitar a hora da criança ir para o quarto dela ou para a cama, o adulto pode ser um adulto que tenha medo de escuro. Então, você respeitar o momento da criança e, quando for necessário mudar aquele ciclo, você ser o suporte e o apoio para aquela criança. Onde você, adulto, consegue ser aquele pilar emocional que a criança precisa desenvolver. Se você assistiu até o final, obrigada. E eu quero saber se você tem alguma dificuldade ou teve alguma dificuldade para encerrar algum desses ciclos que eu falei aqui. Escreve aqui no comentário que a gente vai conversando sobre isso. E se você quer algumas dicas práticas sobre disciplina positiva, desmame, desfraude e todo esse ciclo de respeito da criança, me segue lá no Instagram que eu tenho dicas diárias. Tchau, tchau e obrigada!